Conduta Espírita, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e comentários de Guaraci de Lima Silveira. Disse Jesus, e João anotou no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Muito interessante isso. Ou seja, todos nós estamos convocados ao trabalho, todos nós. E como espíritas, qual deve ser a nossa conduta dentro das atividades que nós temos que exercer, sendo profissionais nelas ou aprendizes? Então, amigo, desde que você se encontre em condições orgânicas favoráveis, procura uma profissão nobre, procura uma profissão digna para você atuar, porque o trabalho também exprime formas de conhecimento, de expansão da intelectualidade. Então é preciso engrandecer a vida através do trabalho individual, daquilo que nos possibilita o entendimento de como as coisas funcionam. Então, senão fica a parte do progresso que o mundo está atualizando sempre. Então, eu não quero trabalhar, tudo bem, mas eu vou perder a chance de aprender a grande possibilidade do voo seguinte da proposta do crescimento. Sabe, é bom você ter uma posição distinta, diante das suas tarefas, diante da sua família, da sua profissão, diante da doutrina que você abraça, que deve servir, então atendendo a tudo isso com equilíbrio, sabe, diante do trabalho, diante da família, da sua profissão, da doutrina, da coletividade, tudo isso deve ser exercido com muito equilíbrio, porque o dever realmente cumprido, sabe, nos faz saudáveis na consciência. A consciência, ela precisa de paz para encontrar a verdade. Quando eu coloco muita confusão ali na minha vida, a consciência ela não consegue enxergar lá fora e funcionar como um radar em busca da verdade. E eu fico, então, envolvido com mentiras ou meias verdades. Sabe, é bom que a gente examine todo o trabalho que nos diga a respeito. A gente tem que saber, olha, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, qual é a minha função? Para eu não ficar naquela rotina perniciosa de não sair do lugar. Tem pessoas que automatizam o trabalho e não querem fazer nada que seja além daquele automatismo. Então fica aquela rotina. E isso não é bom, isso é pernicioso. Sabe, a gente tem que buscar sempre essa perfeição, porque ali está a prova da nossa competência de achar novos caminhos. Sabe? E é importante também ajudar os nossos colegas de trabalho, porque eles precisam se sentirem bons naquilo que fazem, naquilo que realizam. O espírita, ele precisa muito de compartilhar com o seu próximo os exemplos bons que ele tem, às vezes, no próprio centro espírita, ou através dos estudos da doutrina. Porque o espírita, minha gente, como diz André Luiz, ele responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Olha que interessante. Então, enquanto espírita, eu estou falando pela minha qualificação, ou seja, estou cada vez mais me colocando numa posição de melhor atender ao campo para o qual eu fui solicitado, ao campo para o qual Deus me encaminhou. Porque é aquilo que eu preciso. Eu estou no trabalho certo. Eu estou na situação exata para atender a um pré-requisito do meu progresso evolutivo. Então eu preciso ver o trabalho assim como uma proposta progressiva desse espírito, nesse grande projeto que é a evolução. Por isso que a gente tem que saber ter caridade nas tarefas profissionais. Porque a gente tem que saber que no comércio, por exemplo, tem-se muitas transações.
Eu preciso ser justo ali, preciso saber se realmente aquilo vale aquilo. Às vezes, no trabalho, né, que eu sou chamado para atender determinada coisa, né? Será que eu estou cobrando o preço justo? Será que é isso mesmo? Não estou aproveitando, por exemplo, de um idoso, né, de uma idosa, cobrando muito caro para uma coisa tão simples? Isso tudo é muito sério, minha gente. Sabe por quê? Sempre lembrando que o que eu faço para o outro retorna para mim. Se eu sou um prestador ou uma prestadora de serviços, que eu seja uma pessoa útil, justa, porque dentro disso a vida vai me orientando e vai me oferecendo novas oportunidades. Isso é importante, né? Ora, o utilitarismo humano é uma ilusão, como diz André Luiz também. Ela é uma ilusão. Então, para que eu vou usar isso, né? Não vamos nos prevalecer de possibilidades que nós temos no movimento espírita para buscar favoritismos ou vantagens na esfera profissional. Isso também é muito perigoso. Então a pessoa nos conhece como uma espírita atuante no movimento, e aí eu vou ter vantagens disso lá no campo profissional, lá no campo do trabalho, ou no campo da minha ação. Evitar isso. O espírita tem que ser muito simples, ele tem que entender que nós só estamos começando agora, que já perdemos muito tempo, e a gente então não deve nos enganar nisso, para que a gente não se perca dentro do projeto que nós abraçamos, que é o projeto de uma reunificação com o bem que nos leva à moral, que nos leva a Deus. Então não vamos desprezar em nenhuma ocasião, né, as ocupações que nos chegam, né? Desde que elas sejam nobres e úteis, né? Não importa se ela é uma ocupação anônima, isso não importa. Porque o trabalho ele tem o valor da qualidade dos seus frutos, como diz também André Luiz. Então nós temos que ficar cautelosos quanto a isso, quando uma pessoa nos solicita um trabalho. É nobre, é útil. Tá, tudo bem, então vamos fazer dentro da minha possibilidade. Agora, se não tiver essa possibilidade de nobreza e de utilidade, é preciso que eu tome muito cuidado. A minha função enquanto espírita, dentro da ação do trabalho, ela deve ter o crivo sempre da responsabilidade e da bondade. Entendendo que o outro também está trabalhando, que o outro também está buscando o seu campo, o outro também está lutando pela sua vida. Então, se todos nós entendermos assim, não seremos utilitaristas de ninguém. Eu terei a parte que me compete, o valor que me cabe, dentro da utilidade que me chegou e dentro da nobreza daquilo que eu faço. E o outro também, ao me ver fazendo isso, pode ser que coíba nele alguma ação contrária. Então você faz sempre o bem, por que eu vou fazer o mal? O exemplo digno do bem nas suas funções, por que eu vou fazer o mal? E se ele fizer o mal, aí o problema é dele. Até ele aprender que não pode. É muito interessante o trabalho. E precisamos fazer do trabalho uma proposta de crescimento, como você lê no livro dos Espíritos, nas leis morais, na lei do trabalho. Você vai ver que ali é um crescimento intelectual, é uma proposta de avanços, de expansões mentais. É isso, minha gente. Pensemos sempre nessas possibilidades. Fiquemos com Deus.